Autoridades presentes, senhoras e senhores, bom dia. O Tribunal de Contas do Estado do Piauí, dando continuidade às ações que marcam seu aniversário de 123 anos de trabalho e história, acolhe com alegria a todos que vieram participar da palestra Desafios do Controle Externo na Sociedade Moderna, a ser proferida pelo professor Dr. José Maurício Conte, nesta Corte de Contas. Na oportunidade, também serão lançados livros do referido professor, uma das obras, inclusive, contando com a participação autoral do procurador do Ministério Público de Contas deste tribunal, Leandro Maciel. Neste momento, nós convidamos para compor a mesa de abertura desta palestra a excelentíssima senhora presidente do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, conselheira Lilian de Almeida Veloso Nunes Martins. Convidamos também o excelentíssimo senhor professor doutor José Maurício Conte. Nós convidamos o excelentíssimo senhor procurador do Ministério Público de Contas, doutor Leandro Maciel do Nascimento. Nesta oportunidade, nós queremos também registrar e agradecer a presença dos membros desta Corte de Contas. Registramos a presença do conselheiro Kleber Dantas Aulálio, conselheiro Abelardo Pio Villanova, conselheira Valtânia Alvarenga, conselheiro Olavo Rebelo, conselheira Flora Isabel Nobre Rodrigues. Também registramos a presença do conselheiro substituto Jackson Veras. Registramos a presença dos procuradores do Ministério Público de Contas, do TCE Piauí, o procurador-geral, Dr. Márcio André Vasconcelos, e do procurador José Araújo Pinheiro Júnior. O cerimonial do Tribunal de Contas do Estado do Piauí também registra e agradece a presença da doutora Lara Nobre, esposa de Dr. Leandro Maciel. Registramos a presença do Dr. Fernando Santos, promotor do Ministério Público Estadual, Dr. Marco Aurélio Adão, procurador do Ministério Público Federal no Piauí, professor Dr. Kleber de Deus, da Universidade Federal do Estado do Piauí. Também registramos a presença do Dr. Leonardo Brasileiro, neste ato, representando o presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador José Ribamar Oliveira. Registramos a presença do professor Antônio Cláudio Portela, Dr. Welson Oliveira, advogado, presidente da Comissão da OAB, relacionamento da OAB com o Tribunal de Contas do Estado do Piauí. Registramos a presença de Dr. Luiz Emílio, auditor do TCU. Registramos também já a presença do conselheiro substituto Delano Câmara, também presente conosco. Demais autoridades, servidores desta casa, agradecemos a presença de todos. Para proceder com as boas-vindas e acolhida ao palestrante de hoje, o professor José Maurício Conte, e demais presentes, nós passamos a palavra para a presidente desta casa, a conselheira Lilian Martins. Bom dia, gente. Professor, uma plateia pequena, mas uma seleta plateia. Fique tranquilo. Olha, primeiro agradecer aqui, cumprimentar aqui o professor Dr. José Maurício Conte, cumprimentar aqui nosso querido procurador Leandro Maciel, cumprimentar todos vocês, não vou citá-los, já foram todos nomeados aí, dizer da alegria de estarmos aqui hoje. Professor, nós já estamos eu acho que hoje já é o 10º dia de atividades relativas aos 123 anos do Tribunal de Contas do Piauí. E o senhor nos dá muito orgulho da sua presença aqui, primeiro para a palestra, em seguida para o lançamento dos livros. Dizer que o Tribunal de Contas do Estado do Piauí está cada vez mais próximo da academia, e eu fico muito feliz com tudo isso. Só agora, lembrando, eu sou uma das vice-presidentes do Instituto Rui Barbosa, um órgão de conhecimento nacional, e o nosso presidente, que você conhece muito bem,
nosso querido doutor Edilberto Lima, ele conseguiu, aí, junto com a USP, a universidade, que Vossa Excelência é professor, um curso de MBA para todos os tribunais de contas do país, são 2 alunos por tribunal, e que teve a aula inaugural agora, acho que em maio, Auditoria e Inovação no Setor Público. Então, assim, nós estamos cada vez mais próximos, através da Universidade de São Paulo, a Fundação Vanzolini também é quem homologa todo o marco de medição de desempenho, que avalia como andam os tribunais de contas do nosso país. Então, assim, a proximidade dos tribunais de contas com a academia é cada vez maior. E o professor José Maurício Conte, eu gostaria que ele se sentisse muito bem acolhido no Piauí, em especial aqui no Tribunal de Contas. Eu até já falava para ele lá no gabinete, ainda há pouco, da alegria que eu tive quando o doutor Leandro me falou da possibilidade dele vir aqui. Eu disse, ele assim, todo cheio de dedo, para me explicar quem era o professor doutor José Maurício Conte. E eu fiquei assim, eu digo, já conheço há muito tempo, assim como se fôssemos amigos de longas datas, e não tem nada a ver. Na realidade, essa amizade surge das redes sociais. As redes sociais não parece assim que você é muito próximo de alguém, né? Você fica se achando, às vezes me tratam lá, Lília, isso assim, como se fosse tão próximo. Na realidade, não é, porque eu sigo o professor já há muito tempo, e ele foi uma das pessoas que me ajudou muito através dos seus livros, Federalismo Fiscal, 2, que ele tem, um como organizador e outro não, eu já também dizer para ele, ainda em 2010, 2012, que a minha dissertação de mestrado foi de direito tributário. E eu precisava entender primeiro a questão do federalismo no nosso país, assim, entender no sentido de que existem inúmeras situações, inclusive propostas de federalismo e como é que funcionava aqui no nosso país. Ele me ajudou muito nisso, e daí para cá, vários livros, questão de orçamento, dívida pública, tudo eu já dei uma leitura, porque direito financeiro não é fácil, né? E ele, como professor de direito financeiro da USP, ele pode nos ajudar muito. E, muito mais recentemente, a questão eu vejo, que o professor vejo nas redes sociais dele, ele está muito próximo dos tribunais, falando de controle, falando de desenvolvimento, de desafios do controle externo e tal. Então, eu acho que ele tem muito a nos ensinar. Então, nós estamos aqui hoje, todos como aprendizes, viu, professor? E agradeço muito a sua atenção, a possibilidade de ter vindo aqui, é uma honra muito grande para todos nós piauienses. Muito obrigada, seja bem-vindo. Nossos agradecimentos à conselheira Lília pela abertura deste evento. Nós ouviremos o procurador do Ministério Público de Contas, Dr. Leandro Maciel do Nascimento, que fará a apresentação do nosso palestrante de hoje, bem como discorrerá sobre o lançamento dos livros A Luta pelo Direito Financeiro e Controle da Administração Pública no Brasil, ambos de autoria do professor José Maurício Conte, tendo o segundo a participação autoral do procurador Leandro Maciel. O procurador Leandro é bacharel em Direito pela Universidade Federal do Piauí, especialista em Direito Constitucional pela UFP também, mestre em Direito pela PUC do Rio Grande do Sul, doutor em Direito Econômico e Financeiro pela Universidade de São Paulo e mestrando em Filosofia pela Universidade Federal do Piauí. Foi assessor jurídico concursado do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, procurador da Fazenda Nacional e procurador federal. Atualmente, é procurador do Ministério Público de Contas do Piauí, aprovado no concurso público realizado no ano de 2005. No TCE Piauí, foi procurador-geral no biênio correspondente a 2008-2010, subprocurador-geral no biênio 2012-2014, procurador-geral no biênio correspondente a 2018-2020 e subprocurador-geral no biênio correspondente a 2020-2022. Procurador titular da Segunda Câmara no biênio correspondente a 2022 a 2024, função que ele ocupa atualmente. Com a palavra, o procurador Leandro Maciel. Bom dia. Gosto de falar em pé, mania de professor também, né? Gostaria, primeiramente, de agradecer a presença de todos que estão aqui, né? Sinto-me honrado, né, em ter cada um de vocês aqui, são todos amigos e amigas muito queridos e queridas, as quais prezo muito.
Representa muito para mim, para nós, aqui no Tribunal de Contas, MP de Contas, o fato de terem deixado seus afazeres e dedicarem parte do seu tempo, né, para estarem aqui. Sei que muitos não puderam vir, enfim, coisas da vida. Muito obrigado pela presença de todos. Eu ia fazer menção, cumprimento a todos aqui, mas já fomos praticamente todos mencionados, eu renovo os cumprimentos, né, todos que estão aqui. De todo modo, a minha fala, uma apresentação, ela vai ser breve, né? Quero apenas contextualizar, professor Conte, e criar expectativa para a sua fala, né? Para o público aqui. Bom, estamos na semana de aniversário do TCE Piauí. O TCE Piauí é o mais antigo Tribunal de Contas do Brasil, criado, instalado logo após a criação do TCU, no final do século XIX, fruto da visão de grandes homens públicos do Piauí naquela época. Ontem, por sinal, tivemos uma solenidade muito linda aqui, né, de lançamento do projeto de memória do Tribunal de Contas, e que a conta registra a história mais do que centenária da nossa corte. Enfim, estamos aqui para isso, para receber os amigos e as amigas e celebrar o aniversário da casa, que tão excelentes serviços vem prestando à sociedade piauiense ao longo desses anos. Reporto-me agora à conselheira Lília Martins, né, diretamente a ela, que preside o Tribunal de Contas hoje, em seu mandato. Né. Reforço aqui para todos os presentes a impressão que ela nos passa no dia a dia, né, de competência, energia, empolgação, empenho, dinamismo e um grande amor no comando da casa. Faço o registro. Posso testemunhar o quanto ela veste a camisa em todas as tarefas que se propõe a fazer, a realizar, e no pronto atendimento das demandas que lhe chegam, né, sempre muito receptivo, fazendo sair, e faz sair do papel todas as boas ideias que lhe são apresentadas, inclusive esse encontro aqui hoje. Sua passagem na condução da casa, presidente, já está devidamente marcada. Meu muito obrigado. Está aqui hoje... Palmas justas. Está aqui hoje, meus caros, minhas caras amigas e amigos, reunido com todos vocês. Como disse, é muito significativo para mim. Agora, em setembro de 2022, por incrível que pareça, eu completo 20 anos aqui, a serviço do controle externo. Né? Ingressei em 2002 como assessor jurídico aqui no TCE Piauí, e na época o nome era assessor jurídico, hoje é o cargo de auditor fiscal de controle externo, em razão das mudanças de nomenclaturas. Né? Trabalhei diretamente com o meu amigo Jackson Veras, né, na ocasião, e, como se costuma dizer aqui no Piauí, professor Conte, eu saí para passar uma chuva. Passei uma chuva fora, morei em Brasília, Belém, morei em Santarém, no Pará, também. E voltei em 2005 para o Ministério Público de Contas. Posso dizer que aqui é minha casa, é onde fui mais bem acolhido e onde tive e tenho o espaço para desenvolver as minhas habilidades e interesses profissionais. Tive todo o espaço e todo o apoio para me qualificar profissionalmente, para melhor servir ao povo do meu Estado. Entretanto, o mérito não é meu, né? É do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, um tribunal que, mais do que ser o decano dos tribunais de contas estaduais, está na vanguarda do controle externo no Brasil. É um tribunal cuja composição plenária conta com a competência técnica e profissional de seus conselheiros, cada um com sua formação acadêmica, suas competências, habilidades, estilos, histórias de vida. Um tribunal que está se adaptando na melhor velocidade possível ao mundo cada vez mais complexo como o que vivemos atualmente. Nesse mundo, eu gosto de dizer isso, interdisciplinariedade é essencial para a construção de soluções e de decisões cada vez mais justas e em sintonia com o que a sociedade precisa. Quem não vive, digamos assim, o controle externo não tem a dimensão do desafio que é a tarefa de elaborar relatórios, pareceres, de julgar contas, conciliar dados jurídicos, conciliar dados contábeis, econômicos, gestão pública, inclusive questões eminentemente técnicas que envolvem matéria ambiental, tecnologia da informação, educação, saúde, segurança e por aí vai. Todo o amplo aspecto da atuação administrativa. Muitas vezes, a peça final de um quebra-cabeça, ainda não existe, né, nos nossos processos, e essa peça final, muitas vezes, é preparada nos debates das sessões de julgamento, com ampla participação dos gestores e da importante participação dos advogados aqui nessa corte. É um tribunal de contas que tem um corpo técnico que está entre os melhores do Brasil. E digo isso porque circulo em outros estados, converso com pessoas de várias partes do Brasil
E digo, sem falsa modéstia, que boa parte do que há de melhor, professor Conte, no Brasil, em matéria de controle externo, está aqui, no corpo técnico de auditores, toda a equipe que forma o Tribunal de Contas do Piauí. O trabalho aqui que é realizado é destaque nacional. E registro tudo isso. Tudo isso é possível porque temos uma direção que historicamente fomenta o conhecimento e dá o espaço necessário a que todos atuem com liberdade e que atuem em conjunto com todos os órgãos de controle. E aqui aproveito para mencionar a atuação em rede, com todos os ramos do Ministério Público Brasileiro, está aqui meu amigo Marco Aurélio Adão, a CGU, o TCU, com o Luiz Emílio, enfim, todo o MP estadual está ali, eu falei que não ia mencionar, mas comecei, né? Fernando Santos, Fabrício, enfim, Plínio, meu amigo está aqui também, todos que fazem a rede de controle do Estado do Piauí ser uma das mais atuantes do Brasil. Enfim, né, já falei demais, essa pequena exposição, professor Conte, é só para reforçar o que venho dizendo ao longo dos anos. O TCE Piauí é um tribunal formado na sua inteireza por pessoas qualificadas, munidas de espírito público, comprometidas de corpo e alma com a causa do controle externo e com um compromisso inarredável com a excelência. Tenho muito orgulho de pertencer a essa casa e, na semana do seu aniversário, faço questão de compartilhar isso com o professor, com os convidados, com todos os amigos e amigas aqui presentes. Dito isso, reporto-me agora ao professor Conte. Professor José Maurício Conte, e na minha imensa alegria em recebermos o professor Conte aqui hoje. O professor Conte, como eu gosto de chamar, é professor da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, a tradicional faculdade do Largo de São Francisco, fundada em 11 de agosto de 1827. Semana passada fez 195 anos. Juntamente com a Faculdade de Direito do Recife, Olinda Recife, é a mais antiga do Brasil. O professor Conte possui todos os títulos acadêmicos que se pode imaginar, né? Possui graduação em Direito e Economia, mestrado, doutorado, livre docência, todos em Direito Financeiro e todos na faculdade, todos pela Universidade de São Paulo. Ao mesmo tempo, fez carreira como juiz no Estado de São Paulo, hoje é advogado e consultor em Direito Financeiro. É autor de inúmeros livros. Comecei a fazer conta ali, professor, me perdi. Né? De dezenas, vou citar apenas o último, de autoria dele, A Luta pelo Direito Financeiro, cujo lançamento também ocorre hoje. Não vou citar todos os demais, para não estender mais a fala, mas o professor Conte tem seus livros publicados pelas mais prestigiadas e importantes editoras do Brasil, editora Saraiva, Revista dos Tribunais, e assim por diante. E agora, a editora Blucher. É colunista dos mais importantes jornais de circulação nacional e emite opiniões e pareceres fundamentados sobre temas atuais de finanças públicas e direito financeiro. E temas atuais não faltam, né, professor Conte? Começou ainda garoto no magistério e participou da formação de gerações de estudantes e profissionais que se destacam em suas funções no Brasil e no exterior. E que todos se tornaram seus discípulos. Por quê? Bom, tudo isso, eu vou explicar. Tudo isso é a face externa do professor Conte, aquela que qualquer pessoa pode consultar no seu currículo Lattes e uma busca rápida no Google. No entanto, eu quero expor também a pessoa física, entre aspas, né? O ser humano afável, de riso fácil, acolhedor, sempre muito amigo de todos os seus amigos e que tem um respeito profundo e atenção com todos os seus alunos. Marido atencioso da delegada Samanta, pai amoroso da Clara Inês, tal como eu, que tenho que registrar, né? Tal como eu, que sou um vascaíno irremediável, o professor Conte gosta de desafios e é fidelíssimo às suas paixões de infância. É torcedor da Ponte Preta de Campinas. Né? Bom, de minha estada na USP, sob sua orientação, além do agradável convívio, saíram alguns produtos, alguns livros. Né? Um deles, a minha tese, está no prelo, pode-se dizer, ainda não saiu como livro, mas a culpa é minha, reconheço, né? Ele sempre me cobra. Prometo que virá em livro até o fim do ano, igualmente pela editora Blucher. O outro livro é o que lançamos aqui hoje, Controle da Administração Pública no Brasil, uma obra coletiva coordenada por mim, por ele e por Donato Volker. Donato é um conhecido aqui dos amigos aqui do Tribunal de Contas do Piauí, não pôde vir, infelizmente, mas coordenado por nós três. Enfim, vislumbro, professor Conte, torço, rogo, uma ótima parceria e espero que ainda renda muitos outros frutos. Bom,
Sem maiores delongas, vou deixar a palavra com o nosso convidado, professor José Maurício Conte. Obrigado. Não, pode ser mesmo. Tem que apertar. Tá ligado já. Já tá. Muito bom dia a todos, né? Quase boa tarde. Uma satisfação muito grande estar presente aqui com vocês. Agradeço muito essa gentil acolhida aqui em Teresina. É a primeira vez que eu venho para o Piauí. Acho que não poderia ter sido mais bem acolhido, né? Aproveitei, inclusive, de saber que eu viria aqui, já vim pelo menos um dia antes para poder conhecer minimamente a cidade aqui de Teresina, e é uma bela cidade, aí vocês são privilegiados aí de estarem numa cidade bastante agradável, né? Muitos reclamam do calor aí, mas para mim isso não é um problema, sempre frequentei muito o litoral de São Paulo, então isso daí também é uma parte que eu acho bastante, eu até gosto, né? Então vejam isso mais como uma vantagem do que qualquer outra coisa. Então, parabéns pela cidade, agradeço muito o convite de ter vindo aqui. Muito obrigado, conselheira Lilian, e ao ao Leandro, que esteve conosco aí durante vários anos na Faculdade de Direito da USP. E é uma satisfação muito grande ver que o Tribunal de Contas, como aqui do Piauí, tem tantas pessoas interessadas, como o Donato, com a doutora Lili e muitos outros aqui, que eu não vou mencionar para não cometer equívocos, em se aperfeiçoar e procurar fazer o melhor para a sua própria carreira e para a instituição dos tribunais de contas. Então, vocês estão aí de parabéns, inclusive pelas instalações, pela organização do tribunal. E eu sempre gosto muito e agradeço, e é uma honra também poder estar participando dessa comemoração dos 123 anos do Tribunal de Contas aqui do estado do Piauí. E mais ainda com essa coincidência entre as atividades acadêmicas que nós fizemos, nós fizemos a organização de um livro sobre o controle da administração pública, que foi justamente um assunto que é de interesse direto da atividade de vocês, e o livro acabou se concluindo há pouquíssimo tempo. Conseguimos estar com a versão eletrônica gratuita já disponível, e vocês são os primeiros que estão tendo acesso e deram essa oportunidade de anunciar que nós temos agora esse livro disponível. Em breve aí terá a versão impressa. Por muito pouco aqui não conseguimos trazer aqui já a versão impressa, mas vocês já têm todos a versão eletrônica, que é gratuita. Agradeço muito, inclusive, ao Leandro por ter colaborado junto comigo e com o Donato na coordenação e organização desse livro, né? Feito com só pessoas que são atuantes na área de controle da administração pública, muitos dos quais, a maior parte, inclusive, dos tribunais de contas, né? Que são o principal órgão hoje responsável pela fiscalização e controle das contas públicas. Então, esse livro sobre controle da administração pública foi escrito com várias pessoas, todas elas que têm essa especialidade de poder atuar na prática, conselheiros, agentes de controle, estudiosos e acadêmicos também, de modo que são pessoas que conseguem unir, né, essa visão prática, que é fundamental, né, com também uma visão teórica a respeito do assunto, e possa, então, conseguir passar esse conhecimento e facilitar isso, de forma que nós temos um livro, digamos, didático, que pode ser útil e vai ser útil para todos vocês. Então, essa é uma coincidência muito grande, uma oportunidade ímpar de poder estar aqui justamente no Piauí, fazendo um anúncio desse livro, que o objetivo é apenas, né, até por ser gratuita a versão eletrônica, apenas divulgar o conhecimento, né? A gente não ganha nada com isso, além do fato de saber que está sendo útil aí para as pessoas.
Então, são todos motivos que dão aí uma satisfação muito grande. Mas ainda o fato de sempre, eu agradeço de ter a oportunidade de falar um pouco sobre as questões relacionadas ao direito financeiro. Eu, quando comecei a dar aulas na USP, as primeiras aulas na área de direito tributário, logo em seguida, em 1995, por circunstâncias aí de que o então professor tinha se afastado para exercer cargo de deputado, assumi as aulas de direito financeiro e passei a ver, naquele período, que o direito financeiro tinha uma importância muito maior do que costumavam dar. E assim é até hoje, né? Vocês aqui do Tribunal de Contas, que tem 123 anos, há 123 anos exercendo uma função pública extremamente relevante, e em 1995, quando comecei a falar sobre temas de direito financeiro, e sendo os tribunais de contas os principais órgãos que cuidam de direito financeiro, muito pouca gente, quase ninguém em 1995 ouvia falar ou sequer sabia o que eram os tribunais de contas, né? Vejam que, né, há 20 anos poucas pessoas sabiam o que vocês faziam aqui há 123 anos. Mas isso mudou, né? A partir de 1995, por uma coincidência, e eu reputo isso um fato decorrente da estabilização da moeda e do aperfeiçoamento da legislação com a Lei de Responsabilidade Fiscal, o sistema de contas públicas passou a ter mais relevância e as questões de direito financeiro e de gestão pública passaram a ter maior dimensão de importância. E sempre chamo a atenção para os alunos e para o público de que hoje não há nenhuma semana sequer em que não estejam assuntos envolvendo gestão pública, direito financeiro, contas públicas, finanças públicas, no principal assunto da agenda nacional. Mais do que isso, né? Coincidentemente, o dia desses começaram oficialmente as campanhas para os principais cargos públicos, e não tenham dúvidas vocês de que entre as discussões e propostas estarão seguramente os assuntos dos quais vocês cuidam no dia a dia. Então não há como negar a relevância que esses assuntos têm na agenda nacional, a importância que isso tem para as pessoas, para a sociedade, e vocês, aqui nos tribunais de contas, são os principais atores, né, os principais agentes responsáveis por cuidar melhor do dinheiro público. Numa época em que o dinheiro público se mostra cada vez mais escasso, nada se justifica de deixar qualquer tipo de falta de controle ou fiscalização e aperfeiçoamento que vocês dos tribunais de contas podem dar para esse tema da relevância, que é o melhor uso do dinheiro público. Na verdade, hoje, eu até digo que os tribunais de contas têm uma importância extremamente relevante como fiscais das contas públicas. Essa, teoricamente, é a sua missão principal, mas não há como negar que os tribunais de contas hoje são grandes agentes de aperfeiçoamento das contas públicas. A maior parte das grandes inovações que nós temos no sistema de aperfeiçoamento da gestão pública, eles vêm das atuações e das orientações e dos conselhos e das recomendações todas que vêm dos tribunais de contas, do sistema de controle das contas públicas. Portanto, assumiu uma dimensão grande, cada vez maior. A gente vê, principalmente, o Tribunal de Contas da União aparecendo sempre na mídia como tomando atitudes relevantes, tomando atitudes importantes, trazendo o sistema de controle das contas públicas para o centro da agenda nacional. E dessa evolução mostra cada vez maior a importância que vocês têm, mas o que eu pretendia falar hoje, vou falar de uma forma mais resumida, é mostrar que o desafio que vocês enfrentam está só aumentando, porque o mundo está mudando muito rapidamente, né? As questões estão se alterando de forma ou em uma velocidade extremamente elevada. Coisas que há 2 ou 3 anos sequer se imaginava existirem, hoje estão na ordem do dia, né? Eu estava falando há pouco lá na sala de que eu tive contato pela primeira vez com um computador quando eu era estagiário
no Citibank em 1988. Né? Quem diria que os primeiros computadores desktop, nós começamos a ter um efetivo contato em 1988. Né? Faz aí algumas décadas que isso ocorreu. E hoje as pessoas têm os computadores dentro dos celulares, a evolução da comunicação ela se intensifica de uma velocidade imensa, e mais do que isso, toda a gestão pública ela tem que estar adaptada e tem que estar sabendo poder utilizar todos esses mecanismos, porque a sociedade ela está se desenvolvendo usando todas essas ferramentas. E com isso, o sistema de controle e a sociedade não podem ficar à margem desse processo. Então, os tribunais de contas hoje, eles estão tendo que enfrentar uma multiplicidade de desafios, e eu chamaria aí os grandes desafios do controle interno nesses tempos de inovação. E há algum tempo, de uma forma bastante, quase que contemporânea à tese do Leandro, um dos meus orientandos, que é juiz federal, escreveu uma tese e intitulou Judiciário 5.0, né? Como o judiciário deve funcionar nesses tempos de inovação, mostrando que o judiciário de alguns anos ele não serve mais e ele tem uma nova visão de futuro, que é como atuar com essas novas tecnologias e essas novas situações. E isso que se aplica ao chamado judiciário, ou que nós podemos denominar de judiciário 5.0, né? Que inclusive até a tese dele está publicada, faz parte desses livros gratuitos que vocês também têm à disposição, né, do Paulo César Neves Júnior. Ele identifica que nós temos que ter um judiciário adaptado a uma nova sociedade, que é a chamada sociedade 5.0. Né? Então, nós tínhamos aí o 2.0, 3.0, há pouco tempo falava-se em 4.0 e agora nós já estamos no 5.0. E agora nós vamos ter também, né, e podemos começar a falar na necessidade de um tribunal de contas, um sistema de controle de contas 5.0. Né? Eu, há cerca de 3 anos, ao escrever sobre as colunas que eu escrevo no site atualmente do Jota, acho que a primeira coluna que eu fiz quando eu deixei de publicar no Conjuro e publiquei no Jota, foi justamente com o título Direito Financeiro 4.0. Né? Como as finanças públicas vão ter que se conduzir ante as novas tecnologias. Hoje nós não temos mais nem uma moeda nacional que a gente tem naquela forma física, praticamente ninguém utiliza mais isso daí. Daqui a pouco vai faltar muito pouco para ninguém mais utilizar a nota em papel. E eu, pouco antes de vir para cá, eu até estava fazendo uma seleção de notícias e veja que interessante, foi anunciado, deixa eu ver até que é a data aqui foi uns 3 ou 4 dias, o Poder 360 anunciou que o presidente do Banco Central disse que daqui a pouco nem vai mais existir cartão de crédito, porque as pessoas todas vão fazer circulação de moedas e o Banco Central vai organizar a circulação de moedas por vias eletrônicas, como instrumentos semelhantes ao Pix e outros. Então, nós tínhamos, em 88, computadores desktop, que já ninguém quase mais utiliza. Nós tínhamos, há alguns anos, o abandono do talão de cheques, hoje em dia também praticamente ninguém mais usa, substituído pelo cartão de crédito. Estamos hoje com a substituição do cartão de crédito pelo Pix, e daqui a pouco nós vamos ter só circulação de moedas eletrônicas. E como ficam as finanças públicas? Né? Como nós vamos fazer as finanças públicas com moedas exclusivamente eletrônicas? Mais do que isso, né? Como essas moedas eletrônicas vão conviver com a moeda oficial? Será que nós teremos ainda uma moeda oficial? Ou as pessoas hoje que já estão
fazendo circulação de recursos e investimentos por moedas internacionais eletrônicas como bitcoins e assemelhados. A partir do momento que toda a sociedade passar a utilizar esse tipo de ferramenta, de mecanismo de troca, como é que vai ficar o orçamento público? Então, ficam algumas questões que levam à demanda de saber se nós vamos poder, hoje, aceitar pagamento de tributos em bitcoins, em moedas eletrônicas, sem controle do país. Esses dados, essas informações vão ter que constar do orçamento público. Como é que o poder público, como é que os tribunais de contas vão fiscalizar as ações das pessoas e as contas públicas a partir do momento que as pessoas sequer mais estiverem utilizando moeda, as moedas não tiverem mais meio físico e você não tiver mais essa materialização da circulação dos recursos. O Estado não tiver mais controle sobre a moeda, né? Como que isto vai se viabilizar? Então, nós estamos diante de uma situação em que o sistema de controle de contas precisa pensar em se aperfeiçoar, em se inovar, ou diria até, talvez a palavra mais correta seria se adaptar a esse novo mundo, né? E no caso específico também, eu estava até vendo uma notícia desta semana que saiu publicada, dizendo que o Brasil ele é um dos países mais bem posicionados no índice de maturidade de governo digital, segundo o Banco Mundial. Então, alguns pensam que o país nós estamos num país pouco desenvolvido, subdesenvolvido, em desenvolvimento, mas a verdade é um pouco diferente no que se refere ao mundo digital. O Brasil hoje é um dos países que tem alto índice de evolução digital. Portanto, essas alterações que nós vemos ocorrer, né, elas não vão chegar primeiro nos outros países para depois nós seguirmos. Pelo contrário, o Brasil é um dos países que ele avança nesse ponto eletrônico, até para fins aí, nós estamos havendo a discussão sobre urnas eletrônicas, né, que o Brasil foi um dos primeiros que criou, né, e em matéria de contas públicas também nós temos sistemas bastante avançados em termos de digitalização do sistema de contas públicas e de transparência, inclusive, de colocação desses dados na internet. De modo que não pensem que vocês vão poder demorar muito para se adaptar a isso, né? O país hoje está com um avanço digital muito significativo e o sistema de controle de contas não vai poder ficar avesso a isso. Isso nós estamos falando apenas no aspecto eletrônico, né? Em todas essas evoluções de inovação tecnológica. Mas essas inovações elas não são restritas, né, ao chamado mundo tecnológico. A questão comportamental e de atuação das instituições públicas também tem que se alterar. Numa das definições que nós podemos observar, e que o Paulo César citou no seu livro sobre o Judiciário 5.0, estenda-se isso aos Tribunais de Contas 5.0, ele até menciona que o desenvolvimento dos seres humanos costuma ser estudado por meio de uma divisão em 4 tipos de sociedade, né? A sociedade inicial, caçadora, coletora e nômade, que seria essa sociedade 1.0, ou uma sociedade agrária e sedentária, que seria a sociedade 2.0, que evoluiu para a sociedade industrial e de produção de massa, esse seria o nome da sociedade 3.0, né? Evoluiu para a sociedade de informação e de velocidade das transformações tecnológicas, que é a sociedade 4.0, que nós estamos, digamos, vivenciando essa sociedade 4.0. Mas ela está evoluindo, e hoje já se fala em sociedade 5.0, né? A sociedade 5.0 é aquela em que as pessoas interagem de forma criativa e responsável, utilizando a sua energia, os seus serviços, o seu conhecimento para aumentar o desenvolvimento econômico, ecologicamente sustentável e para melhorar
a qualidade de vida de todos. E para isso a inovação, o uso de novas tecnologias e a governança, elas são fundamentais, elas são essenciais, uma vez que a compreensão das complexidades das questões humanas e do planeta, a empatia, a aplicação conjunta das novidades tecnológicas e a organização dessas atividades com participação efetiva de todos os envolvidos são recursos indispensáveis para alcançarmos esses objetivos. Então, hoje é claramente visível que nós estamos na sociedade 4.0 com essas incorporações de inovações tecnológicas. Mas já estamos avançando para uma sociedade que vai ser mais focada no bem-estar das pessoas, nas preocupações com a melhoria da qualidade de vida das pessoas, com a preocupação com o ambiente ecologicamente sustentável e a sustentabilidade que nós temos que observar em questões ambientais e mesmo de outras naturezas. Então, hoje, já se observa que há um caminho que está sendo seguido, que é esse caminho de colocar o ser humano no centro das atenções e as atuações das instituições e das pessoas voltadas a fazer com que todo esse uso de tecnologia seja uma preocupação de melhorar o bem-estar das pessoas, né? Hoje, a gente pensa que a tecnologia é para melhorar o bem-estar, mas às vezes a impressão que a gente tem é que está até piorando, né? As pessoas ficam mais estressadas, as pessoas ficam mais ansiosas por conta desse excesso de tecnologia. De modo que nós temos hoje que começar a perceber que a mudança da sociedade vai caminhar para voltar tudo isto a melhorar o bem-estar das pessoas. E nesse sentido também, nós observamos que o controle vai ter que mudar um pouco o seu foco, na verdade sempre já mudou e já está se alterando, para começar a ter uma preocupação cada vez mais centrada, não nas formalidades, que nós já sabemos isso, né? Não na identificação apenas do cotejamento de normas com o cumprimento de aspectos burocráticos, mas sim fazer com que o controle fique cada vez mais focado no que a gente chama genericamente aí de qualidade do gasto, e em breve também nessas questões voltadas à preocupação com o bem-estar das pessoas, ou seja, fazer com que eles se preocupem em verificar, constatar e colaborar para aperfeiçoar e fiscalizar se os recursos públicos e as instituições estão sendo utilizados para melhorar o bem-estar das pessoas, para melhorar a qualidade do gasto público e, consequentemente, a qualidade de vida das pessoas. Então, o foco cada vez mais vai ser em verificar, constatar e fiscalizar se as instituições e os recursos públicos eles estão voltados para melhorar a vida das pessoas, para melhorar o bem-estar das pessoas. E, nesse sentido, nós temos que identificar que tudo isso que nós chamamos de inovação, né, importa em reconhecer que exista uma implementação efetiva na mudança dos produtos, dos serviços, dos processos, das organizações, todas voltadas à implementação de produtos que sejam melhores para aperfeiçoar, para melhorar o bem-estar e a vida das pessoas. E esse tipo de inovação vai ter que começar a ser identificado, né, mapeado, constatado, para que o Tribunal de Contas possa verificar a efetiva implementação dessas inovações em benefício das pessoas, se essas inovações e esse aperfeiçoamento das instituições estão agregando para a vida das pessoas, estão melhorando o bem-estar das pessoas e fazendo com que seja uma instituição, então, útil para essa nova sociedade 5.0. Nós já observamos que o sistema de controle de contas, ele até está atento a isso, né? Já há estudos, por exemplo, do Tribunal de Contas, ou do sistema de controle de contas, que estão analisando as questões das inovações, né? O Tribunal de Contas, quem verificar no site do Tribunal de Contas, já vai ver trabalhos sendo produzidos
para verificar o uso, né, da inovação no setor público. Porque é sabido que sempre o setor privado ele larga na frente, né? As empresas elas tendem a primeiro começar, e as pessoas físicas, a produzir inovações, produzir novidades, e normalmente o setor público costuma seguir atrás, né? Mas o Tribunal de Contas da União já tem trabalhos no sentido de promover e identificar essas questões relacionadas à inovação, né? Nós vemos aqui, por exemplo, num dos trabalhos do Tribunal de Contas da União, a menção ao fato de que a busca pela inovação passa a constituir um elemento essencial à sobrevivência das organizações privadas, e é preciso que também no setor público exista abertura e disposição para a busca constante de ideias disruptivas e para a experimentação responsável de novos caminhos. Em outras palavras, inovar não é mais uma questão de escolha, trata-se de um dever que nos é imposto, como consequência do direito dos cidadãos a uma gestão governamental eficiente e capaz de prover serviços de excelência. Então, são palavras aí que o próprio Tribunal de Contas já identificou e está mostrando quais são os novos caminhos e desafios que o controle externo tem nesse novo mundo que nos espera. E o próprio ordenamento jurídico já está começando a ficar atento a essas questões dessa inovação e desse novo mundo que nos espera. Nós tivemos a inclusão na Constituição, do artigo 23(9), que começa a introduzir o termo inovação no setor público, né? A Constituição, no artigo 219-A, fala em cooperação entre órgãos públicos e privados para os projetos de inovação. Nós temos já uma lei que já é até antiga, mas hoje está tendo tido mais atenção, como a 10.793 de 2004, com os incentivos à inovação e pesquisa no setor público. E nós vemos procedimentos próprios do setor privado, como o desenvolvimento das políticas ESG, né, de obrigação de que as empresas fiquem atentas e sigam as políticas de meio ambiente, de social e de governança, para ter um ambiente de trabalho e produtos que respeitem ao meio ambiente, ambiente de trabalho interno que respeite as pessoas, respeite a individualidade das pessoas e faça uma pessoa ter uma situação melhor no trabalho, mecanismos de governança que permitam que as pessoas tenham uma participação e uma possibilidade de fiscalização melhor das atividades que são produzidas. E todas essas políticas que hoje estão no setor privado, elas também já estão vindo para o setor público. Todos os órgãos do setor público, o Poder Judiciário e também os tribunais de contas, já estão também atentos a essas políticas, todas voltadas àquela mesma linha que eu havia dito inicialmente. Ou seja, nós estamos agora diante de uma sociedade 5.0, estamos caminhando para a sociedade 5.0, e essa sociedade faz com que todo o setor público hoje tenha que colaborar para fazer com que as instituições trabalhem ou se voltem a fazer com que o bem-estar das pessoas melhore. Toda a inovação que hoje cada vez mais está presente na vida das pessoas, ela tem que ser focada em melhorar a vida das pessoas e melhorar a qualidade de vida das pessoas. E o sistema de controle das contas públicas, portanto, para finalizar, tem hoje esse grande desafio, que é se adaptar a essas novas circunstâncias, reconhecer que as inovações tecnológicas estão presentes, vieram para ficar e vão aumentar cada vez mais, mas agora, cada vez mais, elas têm que ser focadas em melhorar a qualidade de vida das pessoas. E para isso o sistema de controle de contas públicas tem que estar cada vez mais preocupado em fazer com que a gestão pública, o setor público, seja focado nessa finalidade, nesse objetivo, e essa seja a meta, e esse é o grande desafio dos controles, dos sistemas de controle de contas e dos tribunais de contas. Fazer com que
sejam instituições que colaborem pelo seu poder de fiscalização e pelo seu poder de condução da gestão pública, que seja um instrumento que faça com que nós possamos ter colaboradores para poder melhorar a nossa sociedade 5.0 que chegou e que veio para ficar, né? Então, esse é o meu desejo aí, e eu espero que vocês se interessem e se adaptem e vejam a atuação de cada um de vocês como pessoas que vão colaborar para o aperfeiçoamento não só dos tribunais de contas, mas do país como um todo e da gestão pública como um todo, para poder, então, melhorar a vida de todas as pessoas. Obrigado a todos. São essas poucas palavras que eu teria para dizer para vocês. Obrigado. Professor José Maurício Conte, o Tribunal de Contas fica muito feliz e agradecido pela sua brilhante exposição, compondo a nossa programação de aniversário, tá? E a gente agora, nesse momento, convida a nossa presidente e conselheira Lília Martins a, por gentileza, se posicionar aqui à frente para a gente fazer uma entrega de uma lembrança ao senhor, em nome do Tribunal de Contas. Convido também o senhor a se posicionar ali à frente, o doutor Leandro Maciel também. Nós entregamos ao professor Maurício Conte um bottom lapidado em opala, uma das nossas riquezas naturais, a lapidação do mapa do Piauí. A presidente, inclusive, está usando o bottom, doutor Leandro Maciel. O senhor pode abrir, pode verificar, a conselheira pode colocar no senhor. Pronto, doutor Leandro pode colocar. Lembrando que o professor José Maurício recebe hoje esse bottom, essa lembrança em nome do tribunal, e amanhã será agraciado com o colar do mérito, também na nossa solenidade. Nós lembramos a todos, estão todos convidados para um coquetel que será servido no hall deste auditório.